Olá pessoal, tudo bem? Então, hoje eu vou falar de termometria, ok? Uma partezinha da calorimetria ali meio curta, certo? Que voltada ao quê? A ideia de medição de temperatura, certo? Pois aí temos várias formas de se medir uma temperatura. Então, o primeiro ponto aqui é a gente saber que o instrumento que é utilizado para medir a temperatura é o chamado termômetro, né? Que ele vai se basear no que? Ele vai se basear no fenômeno que veremos a seguir, nas próximas aulas, que é a chamada dilatação térmica, né? Ela vai se basear nesse tipo de fenômeno para fazer uma medição de temperatura, dilatação, certo? Então, no que vai consistir um termômetro, basicamente? Tá? Ele vai ser base, uma espécie, vai ser algum aparato, né? Temos um termômetro mais simples de mercúrio, por exemplo, vai se basear em um tubo onde o mercúrio líquido vai poder percorrer livremente este tubo, né? Mas confinado em uma pequena ampola, tá? Então temos ali uma ampola onde vai ser representado um valor de base, um valor de referência para a temperatura, que é geralmente a temperatura do local onde ele é feito. Que aqui eu vou colocar, né, posição de 0 graus Celsius, certo? Pensando na escala Celsius, ok? E bem, aumenta-se um pouquinho esse valor, tá? Para uma temperatura C, tá? Que eu vou chamar aqui de T em graus Celsius, TC, e tem um ponto máximo, tá? Que daí no caso chamar o ponto de ebulição da água mesmo, que é os 100 graus Celsius. Se basear sempre, né, na temperatura, nos estados físicos da água, temperatura em graus Celsius. Então, o termômetro ele foi escalado dessa seguinte forma aqui, né? Fazendo a construção. Um termômetro de 0 a 100, poderia ter sido de qualquer outro valor, certo? E nesse termômetro é indicado, através da dilatação do mercúrio, um valor Tc. Bem, um termômetro feito não no mesmo termômetro exatamente igual, mas podemos supor um termômetro feito no mesmo laboratório Terra, tá? Porém, em uma escala diferente, e uma escala que a gente vai chamar de escala Fahrenheit. Tá? Essa escalazinha famosa, aparece bastante em alguns exercícios de ensino médio, certo? Onde essa escala Fahrenheit, ok, tá? Ela tem as suas equivalências no ponto de ebulição e fusão da água. No caso, em Fahrenheit, o 0 graus Celsius corresponde a 32 Fahrenheit, enquanto a temperatura de 100 graus Celsius corresponde a 212 Fahrenheit. Então, em cima disso, a gente vai fazer um pequeno trabalho aqui, que é achar uma expressão que relaciona esses dois, né? Que é a expressãozinha que a gente já conhece, mas daí para trabalhar. Bem, no momento que eu tenho duas temperaturas de base para cada uma das minhas escalas, eu consigo então, né, achar uma expressão para a temperatura dependente de outra escala. Neste caso aqui eu usei a escala Celsius, que é a escala mais conhecida, bem conhecida para a gente, em comparação com a escala Fahrenheit, né? E aqui eu teria uma temperatura que eu chamei de temperatura em grau Fahrenheit, certo? Aqui a gente vai fazer não uma espécie de regra de 3, mas uma espécie de razão. Que ocorre, né? Se eu pensar neste valor, né, nessa distância, nessa altura de mercúrio, que poderia ser expresso não em graus Fahrenheit, mas bem até em centímetros de alguma substância, certo? Eu vou ter um certo valor e aqui um segundo valor. Aqui eu vou chamar de A, aqui chamarei de B. E aqui eu vou chamar de PA e aqui Pzinho A. P de pedaço, tá? Pedação, pedacinho. É uma forma mais clássica de se medir.
né? Não até aqui, mas até aqui eu peço desculpas. E do outro lado, terei a mesma situação, só que daí para o termômetro B. Pzinho B e Pzão B. Tá? E o que acontece aqui? Esses dois, se eu efetuar uma divisão entre eles, eu vou ter um valor percentual, né? Uma porcentagem disso em relação a isso, que é o que corresponde a uma fração, né? Se aqui representa 1, 2, 3, 4, representa 1/4 do total, aqui representará 1/4 do total também. Então a razão entre esses dois pedaços aqui, vamos dizer, será o mesmo, né? Então eu posso muito bem dizer o seguinte, para uma expressão envolvendo dois termômetros, PA, Pzinho A, Pzão A, igual Pzinho B, Pzão B, né? Então eu posso fazer isso para qualquer tipo de escala, para qualquer tipo de valor que eu tiver, né? Comparar sempre os dois lados, certo? Independente até mesmo do tamanho, pegando sempre assim, ó, essa fração, Pzinho e Pzão, e ver onde os dois um ponto onde os dois se igualam, que é esse caso aqui, né? Tem uma igualdade do TC com TF, certo? E bem, abrindo aqueles dois, os 4 fatores aqui, né? Tanto Pzinho A, Pzão A, PB, Pzão B, né? O que teremos? Pzinho A, ó, de 0 a TC. Então seria o quê? TC menos 0. E Pzão de 100 a 0. Ou seja, uma distância, vamos dizer assim, um tamanho 100 menos 0. Igual do outro lado, o que temos? TF menos 32. Temperatura em graus Fahrenheit menos 32. Está aqui em graus Celsius. Divididos por, neste caso, 212 menos 32. Desculpa. Bem, aqui teremos, olha só, temperatura em graus Celsius divididos por 100 igual temperatura em grau Fahrenheit menos 32, né? Isso aqui já está ficando semelhante com a forma que a gente tinha logo de início. E aqui essa subtração dará 180, né? E bem, 100 e 180, a gente pode fazer uma divisão aqui, no caso, por 20, né? Podemos simplificar os dois por 20 diretamente, onde teremos aqui, ó, TC e sobre 5, né, divididos por 20, igual a T em graus Fahrenheit menos 32, divididos por 9, que é exatamente aquela expressão que nós conhecemos da temperatura de graus Celsius para graus Fahrenheit, né? E bem, uma outra situação, né, é com relação à variação entre esses dois. Se a gente for trabalhar variação de temperatura, certo? Bem, a variação da temperatura em graus Celsius divididos por 5 será igual à variação da temperatura em graus Fahrenheit divididos por 9. Neste caso, esse termo menos 32 ele sai, porque como eu estou trabalhando uma variação, estou pegando um valor final, né? Então, neste caso, menos 32, ele vai ser apresentado, menos um valor inicial, que terá novamente esse menos 32, então acaba fechando em zero, né? Tá? Então, quando se falar em variação, temos exatamente essa mesma ideia, certo? Aqui a temperatura em graus Fahrenheit, né? É bem trabalhada em ensino médio, principalmente. Outra escala que também é importante, mas é bem mais fácil de se fazer, é a escala Kelvin, onde a gente tem a chamada escala absoluta, tá? Onde a temperatura na escala Kelvin, olha só, é a temperatura na escala Celsius, certo? Mais 273. Né? Então, mais fácil que a gente pode trabalhar, quando trabalha com as variações, podemos trabalhar tanto em graus Celsius quanto em grau, não grau Kelvin, mas quanto em Kelvin, né?
que no caso é só esse valor a mais, que esse Kelvin é a chamada escala absoluta, que a gente vai rever melhor isso aqui, né? Quando for tratar de gases ideais, né? Mas aqui já vemos a escala absoluta que, bem, escala Celsius mais 273. E quando se trabalha em variação, tanto faz usar Celsius ou Kelvin, pois a variação representará o mesmo valor numérico, né? Então, bem, aqui a gente viu a escala Fahrenheit e a escala Kelvin, também bem conhecida em ensino médio. E aqui uma forma de se trabalhar com a dedução dessa expressão, ó, junto com a forma de já trabalhar a expressão de outras escalas térmicas. E bem, para agora botar um pouco em prática, tens aqui 2 exercícios. Olha só. O verão de 1994, questão do ITA, foi particularmente quente nos Estados Unidos da América. A diferença entre a máxima temperatura de verão e a mínima de inverno foi de 60 graus Celsius. Não está riscando. Espera aí. Qual foi o valor dessa diferença na escala Fahrenheit? Certo? Pois bem, como ele está falando, ó, valor da diferença de temperatura, certo? Nós poderíamos pensar em temperatura em graus Celsius sobre 5 igual a temperatura na escala Fahrenheit menos 32 sobre 9. Só que utilizando essa ideia, né, vai haver uma confusão, pois não iremos achar a resposta correta. Iremos achar, na verdade, a equivalência entre temperatura em graus Celsius e temperatura em graus Fahrenheit, ou a equivalência de 60 graus Celsius para a escala Fahrenheit. Só que aqui a gente tem uma diferença. Então a gente vai usar a variação da temperatura na escala Celsius sobre 5 igual a temperatura em graus Fahrenheit, ou a variação dele sobre 9, né? Que esse sim será a expressão correta para essa questão, justamente por falar de diferença, ok? Bem, caso você queira fazer com essa expressão aqui de cima, né, pode fazer para 2 valores de temperatura cuja diferença é de 60 graus Celsius, 0, 60, 60, 120. Transformando os dois em Fahrenheit e vendo a diferença, achará esse mesmo valor. Que, aliás, podemos fazer aqui, né? Mas, bem, olha só. A variação de temperatura do inverno para o verão foi de 60 graus Celsius. Então, 60 sobre 5 igual a variação da temperatura em graus Fahrenheit sobre 9. 60 divididos por 5, certo? É igual a 12. A gente pode simplificar, que dá 12, que dá 1. E esse 9 que está dividindo, pode passar multiplicando. Então, temos a variação da temperatura em escala Fahrenheit sendo igual a 12 vezes 9, o que vai dar o valor de 108 graus Fahrenheit, o que corresponde com a letra D. Isso trabalhando a expressão da variação direta. Agora, se eu quiser trabalhar com essa aqui, né? Bem, como ele diz que a diferença foi de 60 graus, eu vou pegar 2 valores de temperatura. Temperatura de 0 graus Celsius e temperatura de 60. E vou passar os dois para Fahrenheit. Primeiro com 0 graus Celsius. Teremos 0 sobre 5 igual a temperatura em grau Fahrenheit menos 32 sobre 9. Bem, aqui nós 0 sobre 5 dá 0, né? Passar o 9 multiplicando, bem, dará 0 também. E passa o 32 que está subtraindo. Somando, temos que a temperatura em graus Fahrenheit vai ser 32 graus Fahrenheit. Então, aqui sabemos, ó, igual a 32 graus Fahrenheit, que é a equivalência que tem lá mesmo no termômetro. Agora com 60. Bem, 60 teremos então 60 sobre 5 igual a temperatura em Fahrenheit menos 32
divididos por 9. Essa primeira etapa de divisão, a gente viu aqui que dá 12, e passando 9 dá o 108, né? Então já sabemos que 108 vai ser TF menos 32. Passando o 32 que subtrai para o outro lado, somando, né? Teremos isso aqui, que a temperatura na escala Fahrenheit, TF, será igual a 108 mais 32, que vai ser igual a 140, tá? 140 Fahrenheit, que é a resposta que é a alternativa E ainda, né? Então a pessoa ia acabar se confundindo, certo? Então tem aqui 140 Fahrenheit. Bem, se a gente ver a diferença entre os dois, a diferença vai dar novamente 108 graus Fahrenheit. Então se mantém a nossa resposta ali, certo? Então cuidado. Aqui a gente fez um exemplo já trabalhando com a fórmula para achar a temperatura na escala e para achar a diferença de temperatura nas escalas. Aqui a gente fala do valor exato, né? Naquele ponto. Aqui a gente está falando de uma diferença. Agora a segunda. Um termômetro foi graduado segundo uma escala arbitrária x, tá? Da qual as temperaturas 10 graus X e 80 X correspondem 0 e 100, respectivamente. A temperatura em X, que corresponde a 50 Celsius, é... Pois bem, 50 graus Celsius, pessoal, a gente está vendo que é basicamente o valor médio de 0 a 100, né? Então a gente pode, por lógica, supor que aqui vai ser de um valor médio, ou seja, o 45. Mas, claro, isso é uma situação que a gente pode fazer esse pensamento porque os valores fecham matematicamente. Mas, de forma geral, não pode ser que ocorra de formas diferentes. Por exemplo, aqui para a temperatura em grau Fahrenheit, que a gente achou a resposta 108. Né? É um valor que não é muito, que não aparece muito assim, né? Então, olha só, fazendo a mesma situação dos termômetros, aqui simplificado, 0 graus Celsius, 100 graus Celsius e 50 graus Celsius, de um lado. Do outro lado, a escala X, 10 graus X, 80 graus X, correspondente, respectivamente, a 0 graus Celsius e 100 graus Celsius. E aqui, uma temperatura que eu quero saber, que é a temperatura em graus X, certo? Bem, o que a gente vai fazer? A mesma situação, mesma brincadeira ali, quando eu fiz o exemplo da temperatura em Fahrenheit. Vamos aqui fazer um PA minúsculo, PB minúsculo. Aqui do lado, a parte maior, PAzão maiúsculo. Aqui, P maiúsculo, B. Que daí os lados. E faremos a razão entre pedacinho e pedação. E olha só, o que teremos de um lado? Eu vou fazer primeiro o lado B, que daí começa já com o valor x, que é o valor que queremos achar, né? Então, olha só, tx menos 10, tá? Que é o tamanho desse pedacinho, pb, divididos por 80 menos 10, que daí é o tamanho do pzão b, tem que ser igual a 50 menos 0, pedacinho, divididos por 100 menos 0, pedação. Sempre pedacinho, pedação. Ok? Então, aqui, resolvendo só essas contas, teremos que tx menos 10 divididos por 80 menos 10, que dá 70, né? Ó, será igual a 50 sobre 100. Bem, 50 sobre 100 podemos simplificar pelo próprio 50. Vai dar 1 e 2. Então, seguindo aqui, né, fechando esse espacinho, temos ali que tx menos 10
divididos por 70 será igual a 1 meio. 70 que divide passa multiplicando. Teremos então que tx menos 10 é igual a 70 sobre 2. Daqui tx menos 10 será igual a 35. Esse menos 10 que está subtraindo passa se somando. Então temos t em graus x igual a 35 mais 10, que é igual a 45 graus x. Exatamente o que a gente tinha suposto ali, mas aqui foi para, por causa que usou-se esse valor certinho, né? Mas se colocasse um outro valor que não fosse 50, por exemplo, 42, né? Já ia complicar. E outro ponto que pode ocorrer também é a questão de talvez pedir uma expressão para a temperatura, né? Não só querendo saber para o valor de 50, como nós achamos aqui, mas para um valor T em graus Celsius qualquer. Como é que a gente faria? Usando esse mesmo valor aqui, teremos o seguinte, ó. Só fazer uma separação aqui. Teremos ali Tx menos 10 sobre 70, já resolvendo, né? Igual a temperatura em graus Celsius, eu já resolvendo, né? O que é 0, e aqui sobre 100. Bem, neste caso podemos só simplificar 10 com 10. Temos então, olha só a relação, temperatura em graus X menos 10 sobre 7 igual a temperatura em graus Celsius sobre 10, né? A relação entre esses dois, matemática. Tá? Podendo talvez passar 10 para o outro lado ou 7, dependendo do que a questão pede, certo? Mas aqui ficamos nisso então, certo, pessoal? Bem, espero que eu tenha ajudado vocês. Quaisquer dúvidas, possam nos comentários ou mandem para o e-mail abaixo, certo? Desejo a vocês bons estudos e até a próxima.